Irmãos, só um aviso. Meus irmãos, eu não sei quem lembra, eu avisei que o nosso irmão Diácono Emerson, ele foi recebido como aspirante. O conselho conversou com ele agora, a gente conversou, o presbítero Romeu, e ele precisa ser testado para ter uma experiência. Eu sou assim, um tutor local, né, embora o tutor dele virá do presbitério. E o conselho então entendeu que ele vai ficar na classe, sendo o professor titular. Todo último domingo de manhã eu irei vir para a classe, certo? Eu vou trabalhar com outra revista para não quebrar o raciocínio. Nós pedimos duas revistas. Tem uma revista aqui que é O Deus do Sexo, baseado num material muito bom, o livro de Peter Jones. Então, eu vou trabalhar essa outra revista. Os irmãos querendo também pegar, já ir acompanhando. E eu peço também aos irmãos que, alguns irmãos, na verdade, eu fiz o convite, até foi mais gente do que eu esperava lá para a classe do catecúmenos. Eu peço que os irmãos permaneçam, certo? Aqui na classe. O trabalho que eu faço lá no catecúmenos, claro que está sendo um trabalho aqui mais lento do que o da quinta. Mas toda quinta-feira nós estamos caminhando nesse material do Joseph Piper, é um livro que é um guia de estudos da confissão de fé. Então, eu peço aos irmãos que, alguns irmãos têm ido para lá, que apoiem o trabalho aqui, apoiem também o nosso irmão aí que é aspirante, e que tudo indica aí, tem várias evidências que rapidamente aí pode ser que a gente já tenha ele indo para o seminário, certo? Se ele fizer o vestibular esse ano, for aprovado pelo conselho, pelo presbitério, então é necessário que a igreja também veja a vocação nele. Então vocês vão ajudar o conselho. A vocação ela é um chamado interno, mas a igreja tem que testificar. Então peço que os irmãos ajudem aí, fiquem na classe. Tem alguns que não estão aqui hoje, que estavam lá comigo, mas está transmitindo aqui, está gravado, então fica o aviso e repassem então para outros, certo? Que não estão aqui hoje. Que Deus abençoe e bom dia. Boa aula também. Meus irmãos, muito bom dia. Eu saio com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Só vou fazer. Não, acho que não vai precisar, não. Eu ia fazer uns ajustes aqui, mas acho que não vai precisar. Bom, é um prazer, né, novamente estar aqui com os irmãos para refletirmos, né, na palavra do Senhor, para estudarmos juntos, né, esse assunto tão importante que é o Antigo Testamento, né, o porquê nós devemos estudá-lo. E eu espero que os irmãos, que seja um momento proveitoso com os irmãos, né? Que nós possamos refletir bastante e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença, ó Pai, para louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor nos conduziu até aqui esta manhã para prestar, Senhor, serviço de adoração e louvor com alegria em nossos corações a Ti, que é o Senhor da nossa salvação e da nossa santificação. Por isso nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E se o Senhor nos trouxe foi porque o Senhor nos queria falar. Então, que nós estejamos atentos, ó Pai, à Tua voz na palavra, inspiração Tua e instrução nossa. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu vou tentar ser, durante a nossa condução das aulas, ser bem sucinto, bem resumido, né? Para que a gente possa, no desenvolver das lições, conseguir concluir, né? Durante os domingos, para que a gente possa estar variando aí nosso estudo, amém? Mas que os irmãos estejam livres, se tiverem dúvidas, né? Sobre a lição, sobre alguma coisa que eu disser, ou se os irmãos tiverem adições também, né? À minha fala, contribuições, que não sejam inibidos, amém? Vocês podem perguntar, podem dar contribuições, amém? Então vamos lá para a nossa lição. O texto é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a gente leu.
Vamos manter ele aberto aí, que ele vai ser o texto base da nossa lição. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O tema do nosso estudo, não é? Das últimas 2 aulas que nós tivemos aqui na classe, foi sobre a importância e a perfeição do Antigo Testamento como palavra de Deus, conforme nós refletimos no Salmo 19, não foi isso? Então nós vimos aí como nós devemos ver o Antigo Testamento, né? Como nós devemos ver os desenvolvimentos da Antiga Aliança, como sendo palavra de Deus, e como ela é importante para as nossas vidas, né? Como nós podemos tirar aplicações dela, como nós vimos aí com o irmão Romeu nas últimas aulas, né? Vemos a clareza do Antigo Testamento, a veracidade do Antigo Testamento e a importância, meus irmãos. Mas na nossa lição de hoje nós vamos trabalhar, como nós vemos aí, por que nós devemos estudar o Antigo Testamento. Tendo a visão de que ele é importante para as nossas vidas, não é? Nós vamos estudar hoje, então, o porquê nós devemos estudar o Antigo Testamento, meus irmãos. E a gente tem na nossa lição aí 3 motivos que a gente vai desenvolver hoje, né? Do porquê estudá-lo, que é a inspiração, a utilidade e a suficiência. Então, aqueles que trouxeram aí caneta e papel, né, que podem anotar, seria muito bom para a gente desenvolver o pensamento, organizar o pensamento aqui na nossa aula, né? Então, nós vamos começar aí na nossa leitura. Amém? Quantos não têm aqui ainda a revista? Levanta a mão aí. Não tem? Temos 1, 2, 3. Né? Então, todos os outros estão com a revista, né? É porque nós temos revistas, no caso, disponíveis ainda. Meus irmãos, é que nós temos revistas disponíveis ainda, a gente poderia fazer a distribuição. Tem mais não? Já acabou? Então, quem não tem, que se aproxime de quem tem, né? Para a gente estar todo mundo acompanhando, amém? Vamos para a nossa leitura. Então, a aula vai se dividir basicamente nisso. Faremos leitura, às vezes do tópico inteiro, às vezes só de um parágrafo, e aquilo que for interessante a gente vai conversando juntos aqui, amém? Vamos lá. Olha só, como diz aí a introdução. Na lição anterior, nós vimos, a partir do Salmo 19, a perfeição do Antigo Testamento como revelação divina. Nesta lição, nós avançaremos em nosso estudo observando algumas razões que nos são apresentadas pelo apóstolo Paulo, pelas quais devemos estudar o Antigo Testamento. Faremos isso a partir do conselho que ele deu a seu discípulo, o jovem pastor Timóteo, em sua 2ª carta. Então é isso que nós faremos nessa manhã. Já vimos a importância do Antigo Testamento como palavra de Deus, né? O Salmo 19 nos deu esse vislumbre, né? Como a lei do Senhor. Nós vemos o salmista fazendo referência ali ao Antigo Testamento. Ela é perfeita, ela refrigera a alma, ela dá sabedoria aos simples, como nós vimos, né? Então, o Antigo Testamento, ele tem um lugar de suma importância para a religião cristã, porque ele é, como nós vamos ver, inspirado por Deus. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Então vamos ler aí 2 Timóteo 3, 16 e 17. E é a partir desse texto, meus irmãos, que nós vamos refletir hoje sobre o porquê, então, devemos nos envolver com o estudo do Antigo Testamento. Porque devemos nos envolver, meus irmãos, com aprender aquilo que está lá, visto que ele é importante. Amém? Verso 16 e 17 de 2 Timóteo 3. Como nós já lemos hoje de manhã. Diz assim, vamos ler pausadamente. Toda a Escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, meus irmãos, então, é a partir dessas palavras de Paulo que nós vamos fazer uma breve exposição aqui desses dois versos, e daqui nós vamos tirar os nossos motivos, né, para estudar o Antigo Testamento, amém? Voltemos à lição aí. Tem sido corretamente apontado que em 2 Timóteo 3,16, a declaração de Paulo não tem o objetivo de se referir apenas ao Antigo Testamento. Paulo, ao falar toda a Escritura, inclui escritos do Novo Testamento que àquela altura já haviam sido produzidos, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Em 1 Timóteo, Paulo faz uma citação desse evangelho, junto com outras citações do livro de Deuteronômio, e encerra as duas citações sob o termo Escritura. Independentemente disso, certo é que, por Escritura, Paulo faz referência ao Antigo Testamento. No versículo 15, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: desde a infância, sabeis as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Os livros do Novo Testamento só começaram a ser produzidos na década de 50 depois de Cristo. A primeira menção a Timóteo no Novo Testamento está em Atos capítulo 16, verso 1, quando Paulo chega a Listra durante a sua segunda viagem missionária, cerca de 50 depois de Cristo. Timóteo já era um jovem, tanto que acompanhou Paulo em sua viagem missionária. Assim, com toda certeza, as sagradas letras ensinadas a Timóteo desde a infância são as Escrituras do Antigo Testamento. Amém? Então, a partir daqui, nós já podemos estabelecer uma primeira coisa que, às vezes, pode ser tido como uma dúvida aí no texto, né? Que é a seguinte questão: quando nós vemos os autores do Novo Testamento falarem sobre Escritura, sobre palavra de Deus, como nós lemos aqui em 2 Timóteo, como nós lemos mais à frente lá no livro de Pedro, meus irmãos, quando esses autores falam sobre a palavra de Deus, a que palavra eles querem se referir, né? Já havia naquela época, meus irmãos, dos apóstolos, um Novo Testamento, pelo qual eles pudessem dizer que era a palavra de Deus, né? E com base no estudo da época dos apóstolos, nós podemos entender o seguinte: a era apostólica, ela vai da ressurreição de Jesus Cristo, né, até o início do segundo século da era cristã, meus irmãos. Nessa época, os primeiros cristãos, eles não tinham ainda um Novo Testamento formado como nós temos agora, né, com os 4 evangelhos, com Atos, com as cartas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Os primeiros cristãos, eles não tinham formado em suas mãos essa ideia de cânon do Novo Testamento, que é a regra de fé do Novo Testamento, como nós a temos hoje. O cânon do Novo Testamento, ele foi debatido durante os séculos II ao século VI da era cristã. Então, nesse inteirinho aí, do século II ao século VI, ainda estava em discussão quais livros seriam ou não seriam incluídos naquilo que nós temos hoje como o Novo Testamento, meus irmãos. Então, a primeira coisa que a gente pode estabelecer aqui é que, naquela época, no século I, na era apostólica, não havia um Novo Testamento fechado, uma ideia de Novo Testamento. Muito embora, meus irmãos, já se havia, naquela época, uma ideia de uma nova revelação de Deus pelos apóstolos. Não havia um Novo Testamento fechado, mas havia a ideia de uma nova revelação
que era a revelação de Cristo aos apóstolos. E é daí que se dá a era apostólica, quando os apóstolos começam a pregar a ressurreição, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, nasce esse sentimento de Novo Testamento, de uma nova revelação que estava sendo dada a eles, que viria a ser chamada de Novo Testamento por nós cristãos agora, né? Esse Novo Testamento fechado. Tanto que quando foi debatido, meus irmãos, a ideia da formação do cânon do Novo Testamento no primeiro século, um dos critérios mais importantes para que um livro ele fosse aceito pela igreja como sendo componente do Novo Testamento era que ele tinha que ser diretamente escrito por um apóstolo ou escrito por uma pessoa que estava sob a tutela direta dos apóstolos. E é por isso que nós temos aí o livro de Mateus, né, discípulo do Senhor, Marcos e Lucas, que não eram discípulos do Senhor, mas que estavam sob tutela do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro, né, foram autorizados como componentes do Novo Testamento, meus irmãos. Então, a primeira coisa que nós estabelecemos aqui é isso. Não existia um Novo Testamento fechado, nem nessa época de Paulo, nem durante o primeiro século da igreja cristã, mas havia o sentimento de que estava em formação uma nova revelação ali. Tanto que o apóstolo Pedro ele fala, né, lá na sua primeira carta, quando ele se refere às cartas de Paulo, ele fala que alguns irmãos deturpam as escrituras, as demais escrituras, como deturpam as cartas de Paulo, né? Ele está fazendo uma referência às cartas de Paulo. Então ele entendia que as cartas de Paulo eram escritura também, como o Antigo Testamento. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para entender essa primeira parte da lição, né? Não existia um Novo Testamento fechado. Mas uma coisa que era para os primeiros cristãos do primeiro século, meus irmãos, é assunto fechado, sem precisar de debate, pelo menos dentro do cristianismo, que o Antigo Testamento, como um todo, era a palavra de Deus. Todos os livros do Antigo Testamento, os livros da religião hebraica, da religião judaica, foi interpretado pelo cristianismo do primeiro século como sendo palavra de Deus. Amém? O irmão tem uma pergunta a ser feita ali. Sim. Em que período? Sim. Sim. Uhum. Na Bíblia Católica. Sim. Uhum. Pronto. Uhum. Até o último livro de Marcos, o Antigo Testamento, Deus falou diretamente ao seu povo. Depois disso, meu querido enviado Francisco, houve um silêncio de Deus no espaço de 400 anos, que é chamado de intertestamentário. Então, Deus não falou diretamente ao homem, mas nesse período surgiram, mesmo dentro dos tabernáculos, muitos escritos, inclusive livros do período do Antigo Testamento. Esses muitos escritos começaram a surgir a partir dele. E Deus sequência, encerrou essa parte do silêncio de Deus para o poderoso, e aí sim, a partir do século I, muitos escreventes evangélicos, mas essa ideia de escrever algo, de escrever a própria de Deus Pai Todo-Poderoso, começou a surgir a partir desse período de 400. Sim. Agora, isso vamos complementar mais a questão do Novo Testamento, esses evangélicos, isso. Vocês não sabem a quantidade de evangélicos que apareceram.
Sim. É basicamente isso que o irmão Romeu falou, né? Até agradeço aí, irmão meu, por refrescar isso na memória, né? Assim, o processo dos livros apócrifos no Antigo Testamento é um processo muito complexo. É um debate dentro da própria tradição judaica sobre tradições judaicas, né? Após a destruição do Templo de Jerusalém e tal, do primeiro templo, né? Nós temos aí o grande cativeiro, não é? Que é levado, os israelitas são levados ali para o cativeiro, né? E eles não podiam mais adorar no templo, né? No templo que Deus estabeleceu pelo Pentateuco, né? Pelos primeiros 5 livros, né? Então, a partir desse cativeiro, a religião hebraica desenvolve várias tradições de adoração, né, a Deus, né? Então, com base nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Quando falamos em religião judaica, os 5 primeiros livros têm importância sumária para toda a religião judaica, né? Ele é fechado dentro da religião judaica. Os livros históricos, os profetas menores, os profetas maiores, dentro da tradição judaica, são alvo de debate de tradições e tradições dentro do judaísmo, né? Então, há uma concordância maior sobre aquilo que temos como o Pentateuco, os livros históricos do Antigo Testamento, os livros poéticos, proféticos, maiores e menores, em que, dentro da religião judaica estabelecida, se bateu o martelo sobre isso, que esse é o cânon do Antigo Testamento, do testamento deles, né, que para eles não é Antigo Testamento, né? Mas, dentro do desenvolvimento da tradição judaica, foram surgindo tradições e escritos, né, tanto que tem escritos atribuídos a Jó no Antigo Testamento, né? Tem outros escritos atribuídos a Davi, que dentro da tradição judaica não são aceitos, né? Mas há outros, né, como a gente vê aí, deixa eu me lembrar o nome aqui, né? Que é Judite, os Macabeus, né? Que os Macabeus eles vêm nesse período intertestamentário aí, né? Que são alguns escritos que dentro da religião judaica ainda são alvo de debate, né? Bom, dentro do primeiro século, a tradução mais recorrente do uso tanto dos judeus quanto dos cristãos do Antigo Testamento era a Septuaginta, né, que continha os livros apócrifos. Muito embora havia um debate naquela época dentro do judaísmo se os livros apócrifos do Antigo Testamento eram autorizados, né? Então nunca foi dentro da tradição judaica algo fechado a questão de que os apócrifos eram ou não aceitos, né? A Igreja Católica Romana, do seu desenvolvimento medieval, mais para frente, né? Ela herdou isso do primeiro século. Os cristãos do primeiro século tinham também os livros apócrifos como sendo integrantes da religião judaica e como incorporados ao cristianismo, né? E a Igreja Católica aceitou esses livros apócrifos, né? Vendo dessa tradição, herdando isso dos primeiros cristãos, mas tendo eles como pseudoepígrafos, né? Que não são, tipo como se fosse um outro tipo de cânon, né? Que não faz parte do cânon autorizado oficial do Antigo Testamento. Então nós temos, em termos de tradição católica, dentro os livros canônicos do Antigo Testamento, que é esse Antigo Testamento que a gente temos, e os livros pseudoepígrafos do Antigo Testamento, né? Embora, em questão de inspiração, de autoridade, eles tenham os dois como inspiração também, como sendo inspirados por Deus, né? Então, dentro da tradição romana tem essa diferença. Os protestantes, eles acabaram voltando ao debate dos judeus, né? E ficou com a maioria dos judeus, né? De que os pseudoepígrafos ou os livros apócrifos do Antigo Testamento não fazem parte da palavra de Deus, né? Então, nós ficamos com a maioria, né? Nós aceitamos a maioria. Amém? Então, ficou claro para o irmão essa questão? Amém. Então,
voltando, a segunda coisa que eu queria estabelecer nessa tradução é o seguinte: embora não houvesse um Novo Testamento fechado no primeiro século, era assunto fechado entre os cristãos de que o Antigo Testamento, herdado dos judeus, que foram rejeitados por Deus por rejeitarem a Cristo, né, era a palavra de Deus, meus irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo, no texto que lemos, se refere aí a Timóteo as palavras, as sagradas letras pela qual foste instruído, né, desde a sua infância, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Ele não está fazendo referência ainda ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele ainda estava em desenvolvimento, mas Paulo entende aqui que haviam já umas sagradas letras estabelecidas, que era o Antigo Testamento daquela época. Amém? Então, a partir daqui nós entendemos que o que Paulo está querendo dizer a Timóteo aí é que as sagradas letras, cujas quais você foi instruído desde sua infância, são de inspiração divina, né? E é o Antigo Testamento. Então, é por isso que devemos estudar o Antigo Testamento, como nós vamos ver mais para frente, amém? Voltemos aí para o primeiro parágrafo, o último parágrafo aí da introdução. A declaração de Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é uma referência, como eu estou dizendo, ao Antigo Testamento, meus irmãos. E nessa passagem, logo depois de ordenar que Timóteo permanecesse apegado às sagradas letras, como vemos no verso 14 aí, o apóstolo faz 3 declarações que nos mostram as razões pelas quais devemos ser estudantes zelosos do Antigo Testamento. Então é a partir disso que nós vamos estudar aqui as 3 declarações do apóstolo Paulo sobre o porquê Timóteo deveria ser apegado às sagradas letras e o porquê nós, como herdeiros dessas palavras de Paulo aqui, devemos também ter esse mesmo sentimento. Como se Paulo estivesse falando a nós, o porquê nós devemos também ser apegados, ser amantes, meus irmãos, do Antigo Testamento e da Escritura como um todo, meus irmãos. Amém? Vamos então para o primeiro ponto aqui. Primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, o Antigo Testamento, ele é inspirado por Deus. Amém? O Antigo Testamento é inspirado por Deus. Vamos ler aí. O apóstolo Paulo está dizendo que se deve viver pelo livro do Antigo Testamento, porque ele vem diretamente da boca de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, vem diretamente do Senhor. Quando falamos, sopramos nossas palavras a partir do que pensamos. É exatamente isto que Paulo está dizendo a Timóteo, a respeito da natureza do Antigo Testamento. Essa convicção de que as Escrituras foram sopradas por Deus era a posição dos tementes a Deus no primeiro século e que incluía os escritos do Antigo Testamento, meus irmãos. Então, o primeiro ponto que nós devemos trabalhar aqui nessa manhã é a questão da inspiração da palavra de Deus, né? O que é que nós entendemos por inspiração? E aqui eu gostaria de falar não só do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, para a gente entender a doutrina da inspiração como referente a tanto o Antigo quanto ao Novo. Amém? E é o que nós lemos aí no verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o grifo está aí nessa palavra, né? Inspirada. Se os irmãos puderem aí grifar na sua Bíblia, né? Se quem tiver caneta, pode grifar aí. A Escritura é inspirada por Deus. E esse, meus irmãos, é o primeiro motivo que o apóstolo Paulo dá a Timóteo para ele ser apegado ao estudo do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento não é um conjunto de literatura simplesmente histórica que vai lhe dar alguns dados sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, sobre como vivia o povo antigo e tal, né? Como se nós estivéssemos lendo um livro de história simplesmente, como se eu pegasse um livro de história do ensino médio e
relembrasse os grandes momentos da história do Brasil, né, no Brasil Império e nos outros estágios do Brasil, e eu ficasse interessado simplesmente porque ele me traz uma nostalgia do passado e tal, não é? Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele não está tratando dessa forma com o amado Timóteo sobre o Antigo Testamento, como se fosse um livro simplesmente de história. O primeiro motivo que ele dá é toda a Escritura, meus irmãos, as sagradas letras, Timóteo, que você foi instruído, elas não são meramente livros de história, elas são inspiradas por Deus. E a palavra inspiração aqui é muito pesada nesse texto, né? Tanto que, se nós formos estudar as doutrinas da Sagrada Escritura, meus irmãos, nós vamos ver que existe nessa doutrina a ideia de que as Escrituras elas possuem atributos, elas possuem características, meus irmãos, que a tornam Escrituras. Se nós formos pegar um livro de teologia sistemática, por exemplo, ou um livro simples de doutrina que vai lhe ensinar sobre a Escritura, você vai ver lá. Os atributos da Escritura são inspiração, inerrância, infalibilidade, suficiência e autoridade. Basicamente, esses 5 atributos das Escrituras. E a inspiração das Escrituras, meus irmãos, ela vem, em primeiro lugar, não por acaso. A inspiração das Escrituras. Todos os outros atributos da Bíblia, inerrância, infalibilidade, suficiência, autoridade, elas são corolários ou são consequências da inspiração das Escrituras. Então, por que eu digo para um ateu, por que eu digo para alguém que faz críticas à Escritura, que a Escritura ela não pode conter contradições, ela não pode conter erros, ela tem que ser a única ou a principal regra da minha fé? O porquê eu digo isso para eles? Porque, em primeiro lugar, a Escritura é inspirada por Deus. Se a doutrina da inspiração da Escritura cai, todas as outras caem com ela. Se não é Deus quem soprou o Antigo Testamento, soprou o Novo Testamento nas bocas dos profetas, dos pais, dos apóstolos, meus irmãos, se não é Deus que fez isso, então nós podemos dizer sim, a Escritura pode conter erros, pode conter uma contradiçãozinha aqui, uma contradiçãozinha ali. Nós podemos ter outra fonte de autoridade para regular a nossa vida de adoração, de devoção, de culto, meus irmãos, porque, afinal de contas, as Escrituras são uma obra humana meramente. Não são inspiradas por Deus. E se não são, elas podem errar, elas podem não ser suficientes, elas podem se contradizer, meus irmãos. Mas, se nós entendemos, primeiramente, que a Escritura ela é inspirada por Deus, nós mantemos de pé todos os outros atributos da Escritura. Então, mais um princípio que eu quero trazer para os irmãos. A inspiração da Escritura é o motivo principal pela qual ela é inerrante, infalível, suficiente e autoritativa em nossas vidas, meus irmãos. Ela é a primeira base, ela é a primeira doutrina fundamental sobre a Escritura. E o apóstolo Paulo deixa isso extremamente claro aqui quando ele vai dar os seus motivos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Por inspiração, aqui o autor da lição, ele vai trazer algumas definições de inspiração, né? Então, o que é que eu devo entender sobre inspiração da palavra, sobre inspiração das Escrituras, né? O que Paulo quer dizer com inspiração e o que é que eu devo entender com inspiração, amém? Então, ele vai dar aqui algumas definições, pegando de alguns outros livros, nós vamos ler aqui e vamos refletir um pouco sobre essas definições. Antes de lermos, né, eu gostaria de dar um significado etimológico da palavra inspiração, né? A palavra inspiração, ela vem do hebraico ruar, né, que quer dizer soprar. Fica estranho para a nossa língua, né, porque quando a gente fala em inspiração, a gente fala em puxar, não é? Quando você fala inspira, você puxa, né?
mas não há essa diferenciação lá dentro da língua hebraica. Então, a palavra inspirar no hebraico é soprar. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus inspirou as letras, as sagradas letras, ele está dizendo, Deus soprou as suas palavras aos profetas e aos pais do Antigo Testamento. Então, em primeiro sentido aqui, para que a gente não confunda quando falar inspiração, a gente não entenda no nosso sentido da palavra, né, mas no sentido da palavra na época, né, que inspirar é soprar, soprar, né, para os irmãos daquela época. Amém? Então, essa é a primeira definição que nós temos aí de inspiração. Deus soprou suas palavras aos componentes do Antigo Testamento. Amém? Vamos ler aí. Segundo parágrafo aí do ponto 1. Por inspiração, devemos entender, abre aspas aí, essa definição que ele vai dar é uma definição aí do Hermes Tenmaia, né, um pastor presbiteriano, no seu livro A Inspiração e Inerrância da Escritura. Então, nas palavras de Hermes Tenmaia, nós temos a primeira definição de inspiração. Por inspiração, devemos entender a influência, eu vou até ler pausadamente, a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de modo inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Então vamos trabalhar um pouco essa definição aqui do Hermes Tenmaia sobre inspiração, né? Porque a gente pode cair numa confusão quando a gente fala de inspiração do Antigo Testamento. E qual é a confusão que a gente pode cair? A ideia de que os profetas e os pais do Antigo Testamento, eles eram simplesmente bonecos que estavam ali ouvindo nos seus ouvidos as palavras do Espírito Santo e eles iam, como uma atividade espiritista, escrevendo, né? O que é que o Espírito Santo estava dizendo a eles, o que é que Deus estava dizendo a eles nos seus ouvidos, né? E quando a gente fala de inspiração da palavra de Deus, ou desse soprar de Deus, nós não estamos falando disso, de uma atividade esotérica dos profetas e dos pais de escrever simplesmente algo que eles estavam ouvindo dessa palavra, não, da palavra de Deus, não. A inspiração, ela foi a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo. Então, quando nós vemos Moisés, que escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, quando nós vemos os profetas que escrevem o restante dos livros, quando nós vemos Davi escrevendo parte dos Salmos, quando vemos Salomão escrevendo seus livros de sabedoria, os profetas maiores e os profetas menores escrevendo seus livros, eles são, primeiramente, homens que foram separados por Deus, homens que foram ordenados por Deus para tal ofício, meus irmãos. Então, quando falamos em inspiração no Antigo Testamento, nós estamos falando não de simplesmente um povo que recebia revelações aqui e ali, não, mas de um Deus que separou homens específicos, como Moisés, como os profetas, como Davi, como os reis, para, no uso do Espírito Santo, como instrumentos do Espírito Santo, eles falarem em nome de Deus. Então, quando falamos em inspiração das Escrituras, nós estamos falando em homens que foram autorizados, chamados por Deus, para falar em nome de Deus, que são esses componentes aí, os autores do Antigo Testamento, a fim de registrarem de modo inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro uma única fonte e norma de todo conhecimento. Então, esses homens que foram separados, eles viviam em um contexto social, né? Então, quando falamos em inspiração das Escrituras, nós não colocamos de lado o autor humano das Escrituras. Quando falamos em inspiração, nós queremos dizer que Deus é o autor principal das Escrituras. Mas ele faz isso, escreve as Escrituras, ele é o autor principal na utilização de homens autorizados para isso, que são os escritores do Antigo Testamento, meus irmãos.
Então, o Senhor inspirou estes homens. Então, a Escritura, ela é divino-humana. O que quer dizer divina-humana? É que ela, em primeira instância, ela é inspirada por Deus, no sentido que Deus usou homens para falar, meus irmãos. Homens autorizados por Ele para falar em seu nome. E é por isso que nós vemos na proclamação profética do Antigo Testamento sempre o assim diz o Senhor, não é? Ao povo de Israel. Então, quando Deus queria falar com o seu povo, ele se utilizava de homens autorizados para isso. Então, é na instrumentalidade desses homens que nós entendemos que a Escritura ela é divina humana. Deus é o principal autor, no sentido de que ele se utilizou pelo Espírito de homens para escrever as palavras do Antigo Testamento. Amém? Então, o autor humano não é aniquilado nessa definição de inspiração, quando nós entendemos que ele estava sendo usado por Deus, autorizado por Deus no Espírito. Amém? E se ele foi usado por Deus para escrever suas palavras, no contexto social em que ele vivia, meus irmãos, então nós temos aí a ideia de que a palavra ela é inerrante e ela é suficiente, meus irmãos. Vamos então aqui continuar numa segunda definição aí que o autor faz. Ele diz assim: Heber Carlos de Campos destaca aqui, e aqui é a segunda definição, a transformação da revelação especial de Deus para uma forma escrita é um processo que, tecnicamente, chamamos de inspiração das Escrituras. Então, o desenvolvimento escrito do Antigo Testamento também faz parte deste processo. Então, se eu fosse estabelecer aqui uma ordem da inspiração do Antigo Testamento, eu diria o seguinte, como eu já estou dizendo, não é? Deus, como principal autor, se utilizou de homens, por isso que a Escritura é divina humana, para falar em seu nome no seu contexto social. Por exemplo, quando nós lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, nós vemos Moisés escrevendo ao povo de Israel. Então, havia um homem que estava escrevendo aquelas coisas, endereçado a um público específico. Quando nós vemos Davi escrevendo seus salmos, ele é um homem que está escrevendo a um público específico. Então, Deus se utilizou de situações específicas, né? Nós vemos lá os salmos em que ele se arrepende, e na maioria desses salmos, meus irmãos, ele está fazendo referências ao seu pecado, que foi registrado no livro de Reis, meus irmãos. Então, isso que está sendo escrito no Antigo Testamento foi a um público específico, meus irmãos, com autores específicos, com um pensamento específico, com uma linguagem específica da sua época. Então, esses aspectos humanos da Escritura não são aniquilados, meus irmãos. Mas nós entendemos que Deus se utilizou dessas situações e dessas pessoas autorizadas por Ele para que aquilo que elas escreveram sobre essas situações e essas coisas fossem como palavras do próprio Deus ao povo de Israel e a nós, que somos herdeiros dessas histórias e dessas promessas, meus irmãos. Então, sim. Uma certa feita, eu preparando uma pregação, eu fui para os 4 objetos. Sim. É só para ressaltar que você disse assim, com muita propriedade, que Deus utiliza o ser humano com a sua essência, coisas que o objeto escrito foi entregue no Getsemane. E essa nos 4 é algo assim maravilhoso para quem quer refletir. Porque nessa passagem, cada um dos escritores, eles percebem algo diferente do outro. E a essência mesmo é levar a informação de como Jesus não pega, conjuga no seu objeto. Mas não recomendo a você, quando tiver um tempo em casa, se tiver ensino da leitura, você vai ver que existem coisas citadas em um que não é citada no outro.
Então, e muitos, né, ateus que vai de encontro à palavra de Deus, utilizam disso para levar o que escreve da palavra de Deus como não inspirada por Deus, para o poderoso. No entanto, na época que eu fiz essa exclamação, eu senti que isso aí que aconteceu legitima mais ainda. Porque se fosse algo próprio do homem, não é um homem arqueológico, ele poderia deixar tudo certo, para não deixar nenhum tipo de brecha no questionamento. Mas aqui não. Deus utiliza assim os quatro evangelhos para mostrar que ele utilizou-se de homens inspirados por ele para levar a mensagem tal qual esses homens receberam. E não algo forjado, não algo premeditado, para botar tudo direitinho, com concordâncias assim, e acolá não. Ele utilizou um ser humano que aqui mesmo enlouqueceu o alvo, na missão que você está nos explanando muito bem. Irmã Zuleika vai perceber uma outra coisa, um pouquinho a mais. E todos nós iremos estar na essência. O que não dá ele vai presumir da missão, vai ser um pouco diferente do que o presbítero não deu. Vai presumir da missão. Mas a essência é Deus. Então, é assim que se construiu toda a palavra de Deus, inspirada por ele. Nós fazemos essa missão. Isso não significa que nós estaremos sendo santificados ou perfeitos para você, não. Então, é semelhante hoje, né, como você vê do grupo do pastor pregando, e se inspirado por Deus para revestir, para traduzir de forma literal de acordo com a palavra de Deus. Então, nós seremos utilizados, né, por Deus em nossas vidas como todo, mas esse espírito derrubar, denegrir a palavra de Deus como não inspirada por Deus, ele vai apenas as contradições que eles tanto se apoiam. Sim, verdade. Sim. Eles não conseguem entender que a palavra de Deus veio da boca de Deus, que é infinito. Então, o Senhor, ele, no mesmo evento, com a mesma palavra que sai da sua boca, ele ensina coisas diferentes a cada um. O Senhor é infinito na sua sabedoria. Sim. Então, João, ele olhou aquele evento com um olho, né? Mateus olhou aquele evento que estava lá com o outro. Aí Marcos com o outro. Lucas não estava, mas Lucas estudou, consultou os avós para registrar aquele caminho. Então, nós não podemos, né, nos limitar a essas coisas e aceitar que um versículo seja da Escritura, uma palavra seja da Escritura, que o Senhor comunica ao seu povo, nos comunica diversas verdades, diversos ensinamentos. Sim. Né? Porque veio um Deus que é infinito, não serve a mesma Escritura, né? Com 66 livros, que ela é infalível, né? E ela tem sido útil e eficaz para o povo de Deus há 2000 anos. É um livro que não envelhece, é um livro que permanece sempre e vai permanecer. O homem escreve um livro hoje, daqui a 10 anos, aquilo ali já é completamente questionável, aquelas coisas que ele ensinou, talvez não sejam filhos, mas a palavra sobre é filho, né? Estudando isso para a outra profissão. E ela permanece para sempre. Então, vocês podem questionar, podem falar
Pessoal, tem uma cidade que tudo bem. Se é a palavra de Deus, então nós temos que dar tudo bem. Sim. Agora, se não é a palavra de Deus, então o que a gente está fazendo? Certo? Pois é. Então, nós cremos nisso, é a palavra de Deus. Nós não somos limitados para compreender essas coisas. Né? Nós temos dificuldade, nossa mente é uma mente recaída, estamos vivendo do pecado. Então, nós não temos uma mente perfeita. Então, precisamos confiar nisso, nos esforçar em aprender essas coisas nesse sentido. Certeza. Amém. É muito interessante, né, isso que os irmãos estão falando, né? Porque isso mostra que é uma prova, tudo isso que os irmãos falaram é uma prova da inspiração das Escrituras, né? E uma das grandes provas, segundo os irmãos falaram, é que as Escrituras elas têm elas são um todo harmônico, né? Se nós formos ler as Escrituras todas, nós vamos ver que há milhares e milhares de referências e de ligações uma à outra, ou complementando alguma coisa, como nós vemos nos 4 evangelhos, né? Que eles se complementam, o que um apóstolo não escreveu, o outro escreve e complementa o entendimento para que se tenha um todo completo, né, daquilo que está sendo escrito. E isso é uma grande prova, meus irmãos, de que as Escrituras elas são, sim, inspiradas por Deus, não é? Eu gostaria de trazer aqui uma definição que o autor não traz aí no livro, mas que corrobora com o que os irmãos estão falando, né, que é a posição da nossa confissão sobre a questão da inspiração das Escrituras, né? Quando ele vai falar lá no artigo 5º do primeiro capítulo da confissão, que ele vai dizer o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço às Escrituras sagradas, à suprema excelência do seu conteúdo, à eficácia de sua doutrina, à majestade de seu estilo, com o que os irmãos estão falando aí, a harmonia de todas as suas partes. Então a Escritura tem um todo harmônico, não é? O escopo de seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvação ao ser humano, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais absolutamente se evidencia ser ela palavra de Deus, meus irmãos. Então, quando nós estamos falando de inspiração, nós estamos falando de que a Escritura é palavra de Deus. Palavras da boca de Deus. E é por isso que ela tem todas essas características que os irmãos falaram aqui, que a confissão também nos traz. A nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade, conteúdo, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Amém? Então, a palavra é algo que nós vamos estudar mais para frente, né? Ela é inspirada por Deus através do Espírito aos escritores das Escrituras, e ela é nos trazida ao coração quando pelo Espírito Santo ele nos inspira a entender o que está lá. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aí na nossa leitura. O autor ele vai trazer, depois dessa definição do Heber Campos, uma terceira definição, né, do teólogo puritano, B. Warfield, né, um teólogo aí, presbiteriano de Princeton. Ele fala, ele chama a nossa atenção para um fato importante sobre 2 Timóteo 3,16, nas seguintes palavras. Em poucas palavras, o que é declarado por essa passagem fundamental é simplesmente que a Escritura, e aqui está a definição, é um produto divino. É algo que tem autoria divina, é um produto divino, sem qualquer indicação de como Deus operou para a sua produção. Então, o apóstolo Paulo, ele não trata de minúcias, ele não trata de detalhes sobre o porquê a Escritura é inspirada,
ou como a Escritura foi inspirada, como os profetas, como os pais do Antigo Testamento foram inspirados. Ele não parte do pressuposto lógico de como aconteceu, de em que sentido e tal. Não, ele parte do pressuposto de toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é palavra de Deus. Tudo aquilo que você leu e estudou, que você foi instruído, Timóteo, é palavra de Deus, meus irmãos. Ele está simplesmente dizendo isso. Tudo aquilo cujo qual Timóteo foi instruído é, em verdade, produto divino, palavra de Deus. O último parágrafo vai nos dizer aí. Algo que surge como uma implicação dessa verdade é que o Antigo Testamento, de modo específico, é a palavra de Deus. Nós usamos muito essa expressão, mas fazemos de maneira tão banal que acabamos por diminuir o seu significado. A Bíblia, de modo geral, e o Antigo Testamento, de modo específico, é a palavra viva de Deus. E aqui é muito importante o que ele vai dizer também, citando outro autor. De fato, a Bíblia é a viva palavra de Deus. Ela é a verdadeira palavra de Deus. Ela não é uma letra morta. Ela é uma palavra viva. Ela veio da própria boca de Deus e, portanto, ela é suficiente. Visto que o Antigo Testamento é palavra de Deus, ele possui completa autoridade, ampla utilidade e é suficiente para tudo em nossa vida, meus irmãos. Então, nós partimos deste primeiro princípio, meus irmãos. Por que devemos estudar o Antigo Testamento? Por que nós devemos ter o Antigo Testamento como grande apreço em nossas vidas? Muitos irmãos têm preguiça ou que têm receio, porque é uma leitura difícil, é uma leitura muito diversificada, né? Então, as pessoas não têm esse apego ao Antigo Testamento e acabam lendo mais o Antigo Testamento porque fala mais da pessoa de Jesus Cristo. É muito difícil no Antigo Testamento ter que estudar sobre referências tipológicas a Cristo, quando os autores estão fazendo ou quando não estão fazendo referências ao Novo Testamento ou a Jesus Cristo, né? E eles tomam isso como desculpa para se não ler o Antigo Testamento. Muitos levam aí a questão das genealogias, né, do Antigo Testamento, ou as questões das leis do Antigo Testamento, né, das ordens de Deus sobre construção do templo, sobre construção do tabernáculo, sobre dietas e tal, e acabam deixando o Antigo Testamento um pouco de lado, não é? Porque é algo que está muito distante, meus irmãos. Então, que esse não seja o nosso pensamento, né? Nós devemos sim ter um apreço pelo Antigo Testamento, né, e pela Escritura como um todo. Primeiramente, não porque existem historinhas aqui ou ali que são interessantes, mas porque todo ele é inspiração de Deus, é palavra de Deus, é Deus mesmo, na instrumentalidade dos escritores e das situações do Antigo Testamento, que quer nos mostrar a história da redenção, nos mostrar o nosso Salvador que viria, e hoje também nos dá instruções de como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Está tudo lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E é por isso que devemos amá-lo, que nós devemos estudá-lo, como nós lemos aí no Salmo 119, na última lição, né? Porque ele é, em primeira instância, e a principal delas, palavra de Deus. E se ela é palavra de Deus, para nós, ela tem completa autoridade, ela é autoritária sobre nós, ela sim ordena o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer, meus irmãos. Ela contém ampla utilidade, então não há nada que você diga na Escritura que seja inútil. Se ela é palavra de Deus, ela tem ampla utilidade e ela é suficiente para tudo em nossa vida, meus irmãos. Amém? Então, esse primeiro ponto, sim. Principalmente o pessoal do mundo em rejeitar o Antigo Testamento. É porque o Antigo Testamento ele explica caro. Sim. O Antigo Testamento ele diz ao outro que
diz ao homossexual que ele está errado, diz a nós que nós estamos errados, quando nós pensamos que podemos cumprir a lei moral, e se então, nós não cumprir, nós temos que nos humilhar diante de Deus e para cumprir. Então, existe, já não é esse evangelho que contempla o humano, né? Tem pessoas que querem tirar, já assumiram tirar o livro de vertente, porque lá tem sobre essa questão do gênero, e aí as pessoas têm medo do juízo de Deus. E o Velho Testamento mostra muito da questão do juízo de Deus, da justiça de Deus que vai acontecer. Então as pessoas têm medo. E nós cristãos, às vezes, evitamos por conta disso, porque ali vai ter passado onde um povo é massacrado, onde a rebeldia a Deus age imediato, exercendo seu santo juízo, e as pessoas têm temor e acham que o Deus, né, no Novo Testamento, é o Deus de amor, que vai contemplar o outro como ele é, e por aí vai. Existe esse discurso secular aí, que graça no meio até mesmo de muitos evangélicos, de achar que o Deus do Antigo Testamento já passou, e que agora nós estamos vivendo uma nova era de graça. Se ele quer, de qualquer forma, abolir o Velho Testamento. Verdade, né? Sobre isso que o irmão Romeu falou, é muito importante que a gente dê uma pausa nisso aqui, né, nessa questão, que é muito importante. A gente pensa que essa ideia de que nós devemos tirar textos do Antigo Testamento porque eles são muito autoritários, é para uma época específica, é porque o povo lá de Moisés era patriarcal, né? E tal, essas ideias modernas, esse pessoal que interpreta o Antigo Testamento nas lentes do século XXI, né? A gente pensa que isso é algo novo, né? Mas se a gente for analisar a história da igreja, existiu um cabra no século II já do cristianismo, chamado Marcião, né? Que ele acabou desenvolvendo um tipo de cristianismo que foi interpretado pelos pais apostólicos, pelos pais apologistas, desculpem, né, do segundo século, como sendo herético, o movimento de Marcião. Se os irmãos puderem anotar, é muito bom que os irmãos estudem em casa, né? Se você pesquisar no YouTube, você vai achar muito boas aulas sobre isso, né? Você coloque lá o caso Marcião, século II, né? E qual era a ideia de Marcião sobre as Escrituras, né? Sobre o cristianismo como um todo. Marcião entendia que o cristianismo era algo completamente novo. Era uma revelação que nunca tinha havido antes na história, que Jesus inicia um novo ponto na história que nunca tinha sido mencionado. E isso implicava na rejeição do Antigo Testamento. Ele entendia que haviam dois deuses, né? Um Deus menor, que ele chamava de demiurgo, né? E um Deus maior, que é o Deus Pai de Jesus Cristo. Então ele acreditava que existiam essas duas entidades aí. O demiurgo, o Deus menor, ele criou o mundo, né, na ideia dele, e ele criou as coisas existentes, os seres humanos, ele criou a matéria, e ele é o Deus que nos é apresentado no Antigo Testamento, nessa ideia dele, né? E o Deus que Jesus veio revelar é o Deus o Pai, é um outro Deus, não o Deus Criador, mas o Deus Pai de Jesus Cristo, no caso, né? Que era um Deus maior, que só havia começado a se revelar dos apóstolos para frente, né? Então essa ideia de que o Antigo Testamento ela é fruto de um Deus mau, ele ainda falava assim, nesses termos, né? Que o Antigo Testamento, que o demiurgo era um Deus mau, era um Deus perverso, era um Deus que fazia separação de pessoas, por isso que ele escolheu um povo físico, que era Israel, né? Por isso que ele condenava coisas, ele dava leis. Esse era o Deus que escreveu o Antigo Testamento, mas o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é outro, que agora veio revelar uma religião de amor, uma religião de aceitação,
fora da lei, né, que rejeitava essa lei do demiurgo, do Deus menor, do Deus criador, mas agora é um novo Deus que aceitava a todos pela graça em Jesus Cristo, né? Isso é muito contemporâneo, né? Parece que é muito contemporâneo, né? A gente vê muito esse pessoal dizendo aí, né, que não, que Jesus Cristo veio para revelar um outro tipo de Deus, um Deus de amor. Esse Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus machista, sexista e tal, né? Como a gente vê aí, né? Misógino, né? Então essa não é a ideia nova. E os apologistas eles defenderam que não. Havia sim uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Se a gente quebra a continuidade entre Antigo e Novo Testamento, a gente quebra a doutrina apostólica de que Jesus Cristo foi apresentado a nós pelos profetas, né? De que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante, então, que o irmão Romeu falou, que é até algo que tem muito a ver com a nossa lição, né? Nós devemos entender o Antigo Testamento também como palavra de Deus. Nós não somos marcionistas, né? Nós somos marcionitas, que negam que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo foi o Deus que nos criou, o Deus que nos deu a lei. E porque Ele nos deu a lei, ela é autoritativa para nossas vidas. Amém? Então, acerca desse primeiro ponto, meus irmãos, os irmãos entenderam perfeitamente ou suficientemente acerca do que nós entendemos como inspiração das Escrituras? Alguma dúvida, alguma adição aí a esse princípio? Sim. Sobre essa questão? Assim, é uma questão que a gente ouve muito, né? Sobre pessoas que é realmente perigoso, uma ideia que é realmente perigosa. A ideia de se fazer doutrina, de se fazer usos e costumes, ou de se dar ordens à igreja com base em textos isolados. É esse que é o perigo, né? A Escritura como um todo, ela é a palavra de Deus, e como o irmão Romeu falou, o irmão Matheus falou, ela tem uma harmonia, sabe? Ela tem um todo harmônico, né? Que uma parte explica a outra e tal, e a gente deve ler as Escrituras assim, né? Como um todo harmônico. Mas há o perigo aí, meus irmãos, de se ler textos isolados. Realmente, nós devemos ter cuidado em ler as Escrituras quando nós simplesmente lemos textos isolados. E um grande exemplo disso é a ideia de... esqueci o exemplo. A ideia de... Alguém me dá um texto aí que já ouviu muito nessas igrejas por aí, né? De uma doutrina que foi fundamentada no versículo só, de um ensinamento que alguém dá no versículo só. Vamos lá, gente. Perfeito. A ideia de que a letra mata. Quantos aqui já ouviram essa ideia? A ideia de que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Obrigado, Matheus. Era isso que eu estava tentando achar. Muitas igrejas pegam esse texto isolado para dizer o quê? Meu irmão, não se esmere muito no estudo da Escritura, não busque muito essa questão de teologia, de entender as coisas, porque essas coisas são coisas da letra. A letra é o quê? A letra é o estudo, a letra é o se dedicar ao estudo teológico, ao estudo das Escrituras, né? Ao estudo da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. E são coisas da letra. Você deve procurar ter o Espírito, ser vivificado pelo Espírito. Você tem que ouvir a pregação, você tem que sei o quê. E você deve buscar o avivamento pessoal pelo Espírito. Você não deve estar buscando coisas da letra.
E essa ideia é uma ideia que foi concebida a partir da leitura de um texto isolado. Se você pegar o texto, a letra mata, mas o espírito vivifica, Paulo está falando da lei e do evangelho. Ele está dizendo que a letra é a lei que mata, no sentido de que é pela lei que vem o conhecimento do pecado, como ele fala, e que pelo conhecimento do pecado vem a desobediência, da desobediência a morte e tal, como ele vai falar em Romanos, né? Mas o espírito que vivifica é o espírito da graça, né? Que nos transforma na pessoa de Jesus Cristo, nos faz viver agora de acordo com a lei, como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos. Então, se alguém pegar esse texto e ler de forma isolada, vai interpretar de forma errada, né? Então, realmente, isso que essa pessoa que ele falou, né? Há textos que a gente não deve nem ler. É errado, verdade. É errado essa ideia de que há textos que a gente não deve nem ler. A gente deve ler todos os textos das Escrituras na busca da iluminação do Espírito Santo para entendê-los, meus irmãos. Mas há um sentido em que é perigoso se ler textos isolados. Deve-se ler os textos como um todo das Escrituras. De forma que a letra mata, mas o Espírito vivifica, deve ser entendida no contexto do capítulo que ela está. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com letra, com Espírito, né? A gente deve ler todo o contexto, né? Então, não sei se responde a pergunta do irmão, né? Devemos, sim, ler toda a Escritura. Não tem esse negócio de que tem texto que a gente não deve nem ler. Isso está errado. Mas devemos ter o cuidado de não ler textos de forma isolada. Sim. Pois é, realmente. Bom, meus irmãos, quero deixar uma confissão aqui, né, que é muito difícil terminar uma lição em uma aula, né? A gente tenta, mas não vai, né? Já deu o nosso horário, né? Mas pelo menos eu consegui tratar com os irmãos aqui do primeiro ponto, né? Espero que tenha ficado claro para a mente dos irmãos esse primeiro princípio que eu queria estabelecer, né? E que a lição estabelece, na verdade. A palavra de Deus, ela deve ser lida e estudada por nós, deve ser amada e apreciada por nós, primeiramente, porque ela é diretamente inspirada por Deus. Amém? E na próxima aula nós vamos continuar aí sobre a utilidade do Antigo Testamento, né? Porque ela é inspirada, ela tem sua utilidade para nossas vidas práticas. Então, até a próxima lição aí. Deus nos abençoe. Amém? Meus. Não entendi. Ah, tá. Meus irmãos, eu peço aqui licença para ao nosso professor para fazer uma colocação na lição no segundo ponto, que vem nos auxiliar de uma forma enfática em tudo que foi dito aqui. E enfatizando o que o nosso irmão Joel colocou. Peço aos irmãos que se deleitem na revista, estudem a revista, porque o professor da revista ele vai nos incentivar a estudar as Escrituras. E o seu propósito é nos dar o discernimento, a sabedoria. E o adágio popular diz que o conhecimento é que liberta. Então, o autor ele vai lá dizer o seguinte: o Antigo Testamento também é útil para a repreensão, para a refutação do erro. Porque quando a verdadeira doutrina é ensinada,
Quem é fiel às Escrituras não pode fugir dessa obrigação. Qual a obrigação? Quem é fiel à Escritura precisa refutar o erro, precisa combater as seitas e as falsas doutrinas. É preciso que uma igreja que aprenda durante muitos anos doutrinas errôneas seja corrigida. Isso nós vamos ver para a semana. Então, o que é que tem acontecido com as indagações? A falta de conhecimento. Infelizmente, quem não procura hoje compreender o texto da inspiração das Escrituras comete erros e pecados. Por isso, nós temos essa devasta explicações deturpada das Escrituras. Mas as próprias Escrituras nos vai dizer que aqueles que acrescentaram J ou tio à palavra é réu do juízo de Deus. Então, conhecer, estudar, certamente nos liberta. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Que vocês, amada igreja, possam se despojar na palavra de Deus, porque ela certamente nos libertará das amarras e nos instrumentará para que quando formos indagados, você seja uma autoridade para pregar a palavra. Que Deus nos abençoe. Convido aqui as nossas amadas irmãs para nos auxiliar nos louvores. Desta feita, nós vamos agir de uma forma assim um pouco diferenciada. No primeiro louvor, estamos convocando as classes internas e no segundo louvor, nós estamos tirando os dízimos e as ofertas. Já estamos sentados há um bom tempo, vamos nos levantar? Né? Ajudar a circulação aí. Hino de número 17. Deus seja louvado. Prodígios obra simplesmente, sempre fiel. Deus ser exaltado, se a igreja condenou, seja louvado, por Deus Amém, Senhor. Vamos cantar o cântico Grande ao Senhor.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno na terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Peço ao nosso diácono Wellington que nos eleva a Deus em oração, agradecendo pela escola bíblica. E amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A escola bíblica está encerrada. Agora nós vamos tratar de avisos à parte aqui.